Olá, retomamos os temas propostos pelo Papa Francisco e que estão sendo aprofundados a partir de 10 grupos de estudo para examinar questões específicas e teologicamente complicadas. Um destes 10 temas é algumas questões teológicas e canônicas relativas a formas ministeriais específicas. O ponto central aqui é a reflexão sobre a participação real dos leigos e leigas, as relações entre as diferentes formas de ministério eclesial, as funções e serviços eclesiais que não requerem o sacramento da ordem, os problemas decorrentes de uma concepção errônea da autoridade eclesial. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o casal Leo Cruz e Celso Pinto Carias. A Aurelina de Jesus Cruz Carias, a Leo Cruz, já participou aqui do nosso programa, é mestre em educação, professora da Rede Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e participante da comunidade Batismo do Senhor. Leo, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, uma alegria contar com você. Eu que agradeço o convite, é sempre bom participar, conversar aqui junto com o público, também junto com você, eu que agradeço. Isso. E o Celso Pinto Carias é cristão leigo, doutor em teologia pela PUC-Rio, professor na mesma instituição, assessor da Ampliada Nacional da SEBS e membro do Serviço Teológico Pastoral, que idealiza e propõe este programa Igreja Sinodal. Celso, mais uma vez também bem-vindo. Obrigado, Marcos. É sempre uma alegria bater esse papo aqui com você e com o público que nos assiste. Eu quero começar assim com uma pergunta geral e eu quero ouvir os dois, né? Também para a gente startar essa conversa, porque quando fala, é um nome amplo, é até complexo, né? Algumas questões teológicas e canônicas em torno de formas ministeriais específicas. Mas o ponto central, pelo menos quando esse tema foi apresentado, refere-se à participação do povo de Deus, ao sacerdócio comum dos fiéis. Como fazer valer este sacerdócio comum dos fiéis? Podemos começar ouvindo você, Leo, e na sequência o Celso. O que deveria ser natural, né? Porque pelo batismo somos todos, né? Sacerdotes, reis e pastores, tem sido na instituição bem descaracterizado, né? Então, os leigos, e especialmente as leigas, que organizam, que ajudam, que sustentam as comunidades, estão muitas vezes afastadas totalmente de qualquer estrutura de poder na igreja, de qualquer estrutura da celebração da palavra e de outros serviços. Então, eu acho que é uma conversa boa de ser retomada, né? E principalmente agora, nesse momento, agora que eu digo, mas não é agora, nesse exato momento, mas no tempo presente, né, onde os leigos têm perdido bastante espaços, né, de protagonismo, de participação, especialmente na presidência da celebração da palavra, que por muito tempo no Brasil eles tiveram um protagonismo maior, né? Então, eu acho que essa conversa é uma conversa bastante importante e bem no momento onde a gente está vivendo. Celso. A expressão que a Leo utilizou, né, deveria ser natural, pode parecer para alguns que, como assim natural? O que sustenta, o que fundamenta que, de fato, leigos e leigas possam assumir ministérios, né? Então, na verdade, de fato, é natural. Natural no sentido de que, desde o Novo Testamento, apesar da história depois ter tido outros reversos, né? E até o Concílio Vaticano II, sobretudo, se fundamenta muito bem a perspectiva do sacerdócio comum dos fiéis, embutido no próprio exercício também de ministérios. Então, o Concílio Vaticano II, ele restaurou essa dimensão que não cabe somente em hierarquia. Evidentemente, a hierarquia tem a sua função, na expressão bem típica da eclesiologia, o seu munus, né? Contudo, sobretudo diante dos desafios do mundo de hoje, e é isso que o concílio responde, né, aos desafios do mundo de hoje, não há dúvida
da necessidade, dúvida do ponto de vista da sustentação teológica, né? Existem outras dúvidas que não se pode apresentar aqui com total tempo, mas não há dúvida que é uma dimensão fundamental. E a gente está bem feliz também porque o próprio instrumento Labores, que agora está aí para a fase da segunda sessão do Sínodo, abre essa perspectiva de uma maior participação de leigos e leigas, inclusive no exercício concreto do ministério, né? Do Ministério da Palavra, do Ministério da Caridade, né? Do Ministério da Ação na realidade do mundo. Uhum. Celso, segura aí essa questão dos ministérios, que já eu volto para a gente falar dela, porque eu quero retomar aqui com a Leu. Ela falou sobre, neste modo normal, natural de agir da igreja, sobre a participação das mulheres, e que é um tema que toca profundamente nessas questões ministeriais aqui que aparece para este grupo de estudo, e que também no instrumento Labores fala, né, sobre participação das mulheres, e que há possibilidades que inclusive não são utilizadas. Leu, como é que a gente pode garantir que as mulheres já estão aí, inclusive em maioria, nas nossas comunidades eclesiais, mas não participam das instâncias de decisão, dos processos decisórios e também nos próprios ministérios, né? Como é que a gente pode valer e trazer essa reflexão para este tempo presente? Eu acho que criando mais espaços, né? Onde as mulheres possam discutir, onde as mulheres possam opinar, mas essa questão é uma questão mais complexa dentro da instituição, né? Porque a gente fala assim, como é que faz para as mulheres participarem mais? Como é que faz? Né? Essa é uma pergunta bem complicada, porque a instituição é uma instituição muito masculina, muito patriarcal, né? Muito clerical. Então, tudo isso são estruturas que deixam as mulheres de fora, né? Por exemplo, essa questão do aumento, da diminuição de celebrações da palavra feitas por leigos e feitas agora por diáconos. Só quem assume o ministério do diaconato na igreja, o diaconato permanente, são os homens, não são as mulheres. Então, isso já deixa boa parcela das mulheres fora, por exemplo, da presidência da celebração. Eu fico parecendo, como eu sou da educação, eu às vezes comparo muita instituição da igreja com a instituição escolar. Uhum. Assim, as mulheres são a maioria no magistério, maioria absoluta, mas são a minoria na estrutura de poder das escolas. Elas são a minoria na direção da escola, elas são a minoria na estrutura de poder de um Ministério da Educação, nas estruturas de poder, elas são minoria, mas são elas que sustentam esse poder que se estabelece, as comunidades e tudo. Eu dizia numa comunidade anterior que eu vinha, na diocese, de que a gente serve para tudo, né? Acho que se as mulheres dissessem, estou saindo, a comunidade não existia. Mas na hora que elas precisam assumir coordenação, e na hora que elas precisam assumir, por exemplo, alguns ministérios, aí elas são vedados. Não vedados, são vedados, mas são vedados, né, na prática. Então, eu acho que esse documento e esse sínodo pode dar uma sacudida nisso, né? Fazer a estrutura pensar, mas também as mulheres, porque as mulheres também acham que o lugar delas é fora da estrutura de poder ou é fora dos cargos de coordenação e de presidência de uma celebração, de um ministério como esse. Uhum. Você tocou na questão do diaconado, inclusive, este já foi um tema emergente desde o Sínodo da Amazônia, o acesso ao diaconado feminino, né? Inclusive o Papa Francisco convocou um grupo de estudo formado, inclusive por mulheres, com mulheres, para pensar essa questão do diaconato feminino, e ele não aparece aqui, pelo menos agora nesta etapa do sínodo. Queria que você tocasse um pouquinho também neste ponto. Comigo agora ou com o Celso? Sim, você. Tá. Então, o que eu acho é o seguinte, o Papa Francisco, ele está muito à frente do tempo dele e da nossa igreja, essa que é a realidade, né? E quando ele sonha no melhor sentido que essa palavra tenha, e que é muito importante, né?
porque tudo que se realiza é de alguma forma imaginado primeiro, né? Então, e aqui eu quero deixar claro que tanto o sonho como a imaginação não é uma coisa menor, pelo contrário, é a raiz daquilo que pode ser realizado. Então, ele sonha, ele vai, ele avante, mas a igreja, a estrutura o puxa para trás. A estrutura tenta, de alguma forma, impedir que isso aconteça, né? Impedir que modifique essa estrutura, porque há um acirramento de poder, né? Hoje o poder está na mão do masculino, está na mão dos homens na igreja. E aí qualquer pedacinho que se ceda ou que se conquiste, que eu acho que é melhor sentido, ela é uma ameaça. Então há uma tentativa de fechamento, né? Então, tá vendo? A gente avançou na Amazônia, mas agora no documento a gente, entre aspas, volta um pouco atrás. Isso não é bancado, né? E não é por desinteresse do Papa Francisco, é porque a igreja, enquanto estrutura, puxa seu manto, né? Puxa seu manto para trás e impede que ele avance. E aí, porque, né, instituições têm esse negócio de ir e vir. A nossa, então, acho que tem doutorado disso. Verdade. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Estou conversando com Leo Cruz e com o Celso Caria sobre algumas questões referentes aos ministérios, que aparecem como um grupo de estudo convocado pelo Papa Francisco. O intervalo é bem rapidinho e já eu volto conversando com eles, especialmente na questão dos ministérios, que eu já deixei aqui pontuado para falar com o Celso. Até já. Estamos de volta com o nosso Igreja Sinodal. Obrigado você pela companhia aqui neste programa. Quer acompanhar os temas que a gente já tratou aqui, quer rever, quer levar para estudo na sua comunidade, assistir juntos? Então acesse no YouTube Igreja Sinodal. Você encontra todos os programas, desde quando nós começamos, refletindo já diversos temas ligados à caminhada no processo sinodal. Então eu convido você também a rever e a compartilhar. No programa de hoje a gente está conversando sobre algumas questões referentes ao ministério. O grupo de estudo criado pelo Papa Francisco trata questões teológicas e canônicas. E eu converso com dois amigos queridos, Leo Cruz e Celso Carias, sobre esta temática. Nós encerramos o bloco falando sobre a participação da mulher, o diaconado feminino, e eu falei assim, Celso, segura aí essa questão dos ministérios que eu quero voltar, porque inclusive é um tema que aparece, como você já mencionou, no nosso Instrumentum Laboris, fala de diversos ministérios, fala-se inclusive sobre a possibilidade de conferir para que ministros leigos possam fazer a pregação, a reflexão da palavra de Deus na celebração eucarística, ministério de coordenação de comunidades, entre tantos outros. O que a gente precisa de avançar, meu irmão? Que aberturas ou que reformas que são necessárias para que a gente possa realmente fazer valer essas possibilidades ministeriais? Marcos, do ponto de vista, inclusive, do próprio direito canônico, o atual, sem nenhuma reforma feita, já possibilita que leigos e leigas possam participar efetivamente de uma gama mais ampla dos ministérios. Claro que não de forma obrigatória, mas se o próprio direito já abre essa possibilidade, imagine se, após o processo deste sínodo que estamos vivendo, que vamos para a segunda sessão e depois teremos o documento final, se houver uma mudança no direito canônico, e o Papa pode fazer isso perfeitamente, um motu próprio, que justifique, que aprimore, que legitime, que perceba que não há necessidade de centralizar, muito pelo contrário, é ruim para a igreja
e se centralize todos os ministérios na mão do presbítero, né? É fundamental, diante dos desafios do mundo de hoje, que se consiga ter tentáculos, vou usar um termo aqui meio fora do campo teológico, né? Tentáculos em todas as áreas da vida e da atuação das pessoas, tá? Isso vai fazer a capilaridade da igreja ser muito mais ampla, né? Então não há razão que justifique a manutenção da centralidade do exercício dos ministérios única e exclusivamente nas mãos do clero. Evidentemente, nem tudo pode ser partilhado, isso é lógico também, né? A presidência da Eucaristia caberá ao ministro ordenado, quem sabe futuramente a ministro ordenado. Claro que existem ministérios específicos, né? Mas, para dar um exemplo bem simples e bastante vivido por todas as igrejas, né? Igrejas que eu digo dioceses, né? Por todas as dioceses, o Ministério da Catequese, né? Hoje, inclusive, reconhecido, né, como um ministério que pode ser dado a ele um grau de participação fundamental, né? Pois bem, se esse ministério é fundamental, ele é inerente a um processo da evangelização, por que não reconhecer outros que ajudariam a igreja a estar presente no mundo, né? Portanto, Marcos, essa é uma ação que pode e deve ser desdobrada no pós-sínodo e no processo de constituição de uma igreja mais participativa. A minha leitura, preciso ler de novo, né, porque acabou de sair o Instrumento Laboris, mas a minha leitura do Instrumento Laboris é que a questão-chave é justamente essa, participação. Mas não uma participação meramente de escuta. Escuta é fundamental, né? O Papa Francisco tem dito isso muitas vezes, mas também de exercício, né, de poder de decisão, de estar junto do processo de evangelização da igreja no meio do mundo. Eu acho importante esse último ponto que você destaca, Celso, inclusive foi uma percepção também que eu tive, porque inclusive nomina diversos ministérios que em documentos precedentes, como o próprio relatório de síntese, o Instrumentum Laboris para a primeira sessão, isso não aparece, né? Então agora há ali também já um apontamento, um indicativo, e que oxalá o processo sinodal, a sessão que vamos ter, possa levar a cabo também e dar indicações ou pelo menos encaminhamentos para que isso se faça concreto na vida das igrejas locais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria trazer aqui a Leo novamente para a conversa, porque um ponto que me parece chave para a gente pensar essa questão ministerial é a questão da formação. Para que a gente tenha uma participação real e efetiva dos leigos e leigas, como vocês dois já colocaram, um tema que me parece fulcral é a formação nas nossas comunidades, a formação do povo de Deus. Como é que nós podemos promover uma formação para uma igreja toda ministerial, Leo? A primeira coisa é convidando os próprios leigos a pensar essa formação, né? Porque, como em outro programa que eu participei, a gente não pôde aprofundar essa discussão, mas é assim, a igreja reproduz essa estrutura, que é, como eu volto a dizer, uma estrutura escolar, e já equivocada, e já rechaçada, que é de que algumas pessoas pensam e o outro executa, essa separação entre o pensar e o executar. Então, assim, tem um grupo que pensa a formação, para dar para outros que não pensaram a formação. Então, porque por trás disso existe uma crença de que algumas pessoas são capazes de pensar sobre coisas, organizar coisas e outras não. Então, os leigos, aquele que vai na celebração, que muitas vezes foi de forma pejorativa chamado de misseiro, ou aquelas pessoas que estão lá na comunidade, mas não estão em situação de liderança, elas são tidas como pessoas que não podem pensar a formação, pensar a igreja, não é nem só a formação, é pensar a igreja. Essa ideia de sínodo, que de tempo em tempo, ele tem uma estrutura que toda a igreja deveria ser. Quando
tinha um lema das SEBs que dizia que era um jeito novo de toda a igreja ser. O sínodo é um jeito de toda a igreja ser. Que é essa de participação, que é de ouvir as pessoas, que é de colocar todos num grau de igualdade de participação. Isso não significa que alguns não vão dar uma contribuição diferenciada de outra, mas todos têm condições. Agora, nesse momento, há uma quebra de braço de modelos mesmo. Nesse modelo sinodal é um modelo que traz todo mundo, vamos ouvir todo mundo, vamos construir junto, e existe outro modelo que ainda reafirma que não, alguns pensam e outros executam, e nesse acaba tendo, ou não tendo formação, ou tendo formação de uma forma que não forma, essa que é a questão, né? Que repassa conteúdos. Sim. E repassa conteúdos e que acha que isso aqui é importante. Tem tido bastante retrocesso, muito retrocesso, tanto no conteúdo que se dá à formação, como também na pedagogia de fazer formação. Tem tido muitos retrocessos com relação a isso. De novo, aquela ideia de que uma pessoa tem todo o saber, e geralmente é o clero, e ela vai falando o que ela acha que é certo, uma formação muito calcada na doutrina e não no princípio de participação. Então, agora, o que é certo fazer, o que não é certo fazer, né? Há uma insurgência de uma igreja bastante antiga, meio que medieval, assim, com bastante livre o conceito de medieval aqui, é só para dizer que é uma coisa antiga. Que dá um poder total na mão do clero, na mão dos bispos, né? Aí, se você tem um bispo mais afinado com sínodo, afinado com participação, você avança. Se você não tem, você retrocede. Assim também acontece na paróquia. Você tem um padre que está convencido de que todos os leigos devem participar, você avança. Se você não tem... E aí os leigos que foram acostumados a dizer, não, essa estrutura não só de poder meio santificado, ele tende também a não brigar pelo espaço dele, de ter uma formação de qualidade, e poder participar de forma igual, né? Sim. Inclusive, esse último comentário seu, Leo, me faz lembrar de uma expressão que eu li agora nesses comentários sobre o instrumento labores, né? Não me recordo se foi no texto de Dom Erwin ou outros, mas falava do ressurgimento de um neoclericalismo ferino, né? Que vem com bastante força. E para isso precisamos nos apropriar dessas questões ligadas à participação de todos e todas para a construção de uma igreja sinodal em missão. O tempo nosso acabou, infelizmente. Quando a prosa é boa e os convidados são bons, passa muito rápido. E eu quero agradecer aos convidados de hoje. Leo Cruz, muito obrigado pela sua contribuição e reflexão no nosso programa. Eu falei no início que eu que agradeço, porque é sempre bom a gente conversar por aqui, é sempre bom a gente saber que o que a gente vê, pensa e vive também pode chegar a outras pessoas, especialmente as pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso, né, à formação, à educação, para pelo menos poder começar a pensar sobre isso, né? Nada está dado, tudo pode ser mudado e transformado. Isso, e vamos juntos construindo. E o Celso Carias, também teólogo, membro do nosso Serviço Teológico Pastoral, obrigado pela contribuição no programa de hoje. A linha é mesmo da Leo, né? Agradecer, sempre é bom esse bate-papo, né, com você, que articula tão bem as questões, né? E assim, só rapidamente, o senhor citou um dos comentários, o André Grillo, que é um teólogo que também fez o comentário, ele usa uma expressão muito interessante, ele diz assim, há um Trento moderno, né? Eu achei muito interessante essa expressão, porque não é a pura e simples volta ao passado, mas é trazer um eixo que parece muito moderno, muito atual. A gente tem recebido críticas de vocês estão muito ligados a coisas que estão superadas. Na verdade, o que tem havido como resposta à ação da Igreja no mundo de hoje é um Trento moderno, e não o Concílio Vaticano II. Tá aí, que a gente possa pensar nisso e juntos
né, construir este caminho, aproveitar este processo sinodal. Muito obrigado, meu irmão, e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Semana que vem a gente continua essa conversa. Vamos juntos, então, refletindo rumo à segunda sessão do Sínodo sobre sinodalidade. Até lá!